Então, vamos aqui começar mais um. Nós vamos falar de ato administrativo, mas antes eu queria relembrar com vocês alguns conceitos de órgãos e agentes. Expliquei o conceito de órgão, revisei aquela temática de administração direta e indireta, né? Abordando que órgão é uma, é uma estrutura dentro de uma pessoa jurídica, ou seja, o órgão não é uma pessoa jurídica, tá bom? Nunca confundam isso. Então, é tão somente uma unidade por meio do qual são agrupadas competências, e essas competências vão ser desempenhadas lá por meio de agentes públicos, tá? Então, são conjuntos de competências, os órgãos. Os órgãos, eu falei para vocês, são criados por lei, e extintos por lei, tá? Tem como características não ter personalidade jurídica, faz parte, né, da estrutura de uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Nós temos órgãos tanto na administração direta quanto na administração indireta. Eles derivam da atividade de desconcentração, não é descentralização. Enfim, não tem patrimônio próprio e outras questões que eu coloquei para vocês. Eles não respondem em juízo por atos, enfim, por atos patrimoniais. Eles podem até atuar em juízo para defesas de interesses dos próprios órgãos, mas é uma questão mais de legalidade, não envolve responsabilidade civil, tá? É mais, por exemplo, tá havendo ilegalidade na ausência de repasse de recursos de um órgão para o outro. Então, esse órgão vai atuar para ter o correto repasse de recursos, mas ele não vai envolver aí uma condenação, é só para o juiz determinar, ó, corrija essa ilegalidade, tá? Ou, enfim, eu dei até o exemplo na aula passada para vocês da proibição da utilização do auditório, né, de um órgão para o outro. Então, essas ilegalidades podem ser corrigidas aí por meio de mandado de segurança, tá? Aí o órgão vai ter essa legitimidade para estar atuando. Mas, assim, uma ação de responsabilidade civil não pode, porque o órgão nem tem personalidade jurídica. Então, como é que ele vai ser indenizado? Tá? Ele não tem órgão, enfim, como é que ele vai incluir no seu patrimônio se ele não tem patrimônio, tá? Então é a pessoa jurídica que ele está vinculado que vai responder judicialmente. Depois eu falei de agentes públicos, numa acepção ampla, né, que é aquela pessoa física que venha, mesmo que transitoriamente, desempenhar uma função dentro do Estado, tá? Uma atividade dentro do Estado, e falei de vários exemplos de agentes públicos, os políticos, que são os mais altos escalões, que têm as suas atribuições definidas na Constituição, como juiz, promotor, presidente, parlamentar, etc. Os agentes administrativos, que são aqueles que têm atividade profissional e remunerada, mas sujeita à hierarquia, tá? E coloquei três: servidor público, empregado público e os temporários. Servidor público, caráter estatutário, atua nas pessoas jurídicas de direito público. Empregado público, o vínculo é seletista, com base na CLT, e atua nas entidades, nas pessoas jurídicas de direito privado, tá? Integrantes da administração, logicamente. Porque se for uma pessoa jurídica de direito privado, como por exemplo a empresa, sei lá, da Isabelle, ela é dona de uma loja de roupa, ele é empregado privado, não é empregado público, apesar de estar sujeito ao mesmo regime jurídico que é a consolidação das leis trabalhistas, tá? E falei dos temporários, são aquelas pessoas que são contratadas, né, para atender uma necessidade temporária. E aí eles são contratados por meio de seleção, não é concurso. O vínculo deles é contratual. Ele não é servidor público, ele não é empregado público, é um temporário. Ele exerce uma função pública, ok? Então, além do agente administrativo, falei do honorífico, é aquele, enfim, que em razão da sua condição cívica ou honorabilidade, ele vai lá desempenhar rapidamente uma atividade que é o caso dos jurados, dos mesários, etc. Nem recebem remuneração, né? Esses dois que eu me referi. Os delegados são aqueles que recebem a incumbência e desenvolvem uma atividade pública por sua conta e risco, então tem que receber do Estado a incumbência. Não é, por exemplo, eu querer ter uma clínica particular. Não, isso não é um agente delegado, isso é um particular, tá bom? Um agente privado. Mas, por exemplo, se o Estado tem uma atividade que é sua,
como, por exemplo, sei lá, o serviço de energia, serviço de telecomunicação, serviço de gás, tá? Se ele quiser entregar para um particular, aí o particular que receber do Estado, ele vai receber essa delegação. Aí ele recebe a delegação e, por sua conta e risco, cria uma empresa para desempenhar essa atividade, ok? Se ele vai ter lucro ou não, o Estado não tem nada a ver com isso. Ele não é um concursado. Aliás, alguns deles podem até fazer um concurso, que é o caso dos tabeliões, né? Que eles fazem um concurso público para ter direito a ter essa concessão do cartório, tá? Aí ele fica sendo vitalício com essa concessão, tá? E por fim, falei dos credenciados, que eles são remunerados, né? São pessoas que recebem incumbência específica, né? Para representar geralmente o Estado num evento no exterior, um evento singular, ok? Falei também que todos esses agentes credenciados, delegados, honoríficos, administrativos e os políticos são considerados servidores públicos para fins penais. Então, se tiver algum tipo de, enfim, algum tipo de crime que tenha sido praticado por essas pessoas no exercício da função pública, eles vão responder como se fosse um servidor público, tá? Lá no capítulo do Código Penal que aborda os crimes praticados pelos servidores públicos, não só no Código Penal, mas como também em outras legislações que prevêem crimes, tá? Lei de licitação, lei de improbidade, não é crime, né? Mas, enfim, dentre qualquer outra legislação que trate dessa matéria. Deixa eu agora colocar a nota de aula de ato administrativo. Na verdade, eu pulei até uma aula quando fui divulgar uma possível data da prova, né? Porque eu falei de ato e esqueci de falar de poderes. Então, se eu coloquei para o dia 10 a prova, seria no outro dia, que eu pulei a aula de poderes. Tá bom? Mas a gente vê isso no final da próxima semana, com mais calma. Quando tiver tudo direitinho. Deixa eu compartilhar aqui. Bem, eu não sei como é que eu desabilitei essa questão que eu tentei naquele dia de quando a pessoa pede para entrar na sala, né? Eu nem consegui mexer nada, mas ele está desabilitado, não está mais fazendo barulhinho, não. Que bom, né? Acho que foi só lendo o pensamento. Ato administrativo. Meus amigos, essa matéria é muito importante porque a administração pública, ela atua, né, através do cumprimento de tarefas, tá? Por meio de seus agentes, e essas tarefas, elas, na maioria das vezes, elas vão ter por objetivo, na maioria das vezes não, né? Mas muitas vezes elas vão ter por objetivo produzir um efeito jurídico, tá? Porque, às vezes, o fazer administrativo, ele não tem por objeto ter um efeito jurídico. O fazer administrativo é uma mera movimentação da coisa pública, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou dando aula, tá? O fato de dar aula, o fato de um médico fazer uma cirurgia, o fato, enfim, de uma pessoa varrer uma rua, uma pessoa que trabalha lá numa empresa de limpeza urbana, né? Um empregado público, um servidor público, vai depender do tipo de cargo. O fato de eu enterrar uma pessoa, ser coveiro de um município, ou sei lá o quê, tá? Esse tipo de atividade aí é uma movimentação da coisa pública, mas não é um ato administrativo. Então, vocês vão precisar saber essa diferença, né? Do que tipo de ação administrativa se constitui em ato administrativo, tá? Então, a gente vai fazer essa diferença aqui com vocês no decorrer da aula. Então, deixa eu ler aqui o conceito que eu coloquei, um conceito bem simples, né? Que o ato administrativo é uma manifestação ou declaração da administração pública nesta qualidade,
Por que que eu falo nessa qualidade? Porque, às vezes, a administração pública, ela atua como se fosse um particular, tá? Ela não tem prerrogativa, ela não tem essa superioridade do público sobre o privado, etc. Ok? Exemplo, professor, quando o Banco do Brasil empresta um dinheiro, tá? Não tem essa supremacia do público sobre o privado. Não existe você auferir moralidade, não existe você auferir eficiência, não existe isso. Você chega numa máquina daquelas de autoatendimento e faz um empréstimo. Não interessa se você vai pegar o dinheiro para droga, para doar para uma pessoa, para comprar livro, para... Não interessa, tá? Não é feito esse tipo de valoração, ok? Então, assim, nesse caso, a administração pública ela está agindo como se fosse um particular. É a mesma coisa que o Bradesco, Itaú, Santander, etc. Ok? Então, assim, eu estou falando de ato administrativo é quando a administração pública atua na qualidade de administração pública, ou seja, aquele regime jurídico que eu estou me referindo a vocês de moralidade, legalidade, eficiência, indisponibilidade do interesse público, continuidade, razoabilidade, etc. Tudo isso se aplica, tá? Então, é uma manifestação ou declaração da administração pública nesta qualidade ou de um particular que esteja exercendo prerrogativa pública. Como assim, professor? Particular que está exercendo prerrogativa pública. Eu não falei para vocês o caso do leiloeiro, falei para vocês o caso do agente honorífico, o caso, enfim, do agente credenciado. São vários particulares que estão, né, exercendo prerrogativas públicas. Eles estão lá representando a administração. Então, o ato administrativo ele vai poder ser feito não só pela administração, mas também em algumas hipóteses específicas por esses particulares, tá? Então, que tenha por fim imediato a produção de efeito jurídico determinado. Isso aqui é uma coisa muito importante. Porque se você vê uma pessoa desempenhando uma atividade, você tem que ver essa atividade tem por finalidade produzir um efeito jurídico ou não, é só uma atividade qualquer, é só um fazer, é só uma, em si, uma manifestação material da administração. Então, assim, a produção de efeito jurídico é um requisito aí do ato. Está em conformidade com o interesse público e sobre o regime de direito público. Tá? Então, o ato administrativo tem que ter interesse público. Ok? A gente vai ver já já os requisitos. Aí eu queria diferenciar para vocês do ato da administração e do fato administrativo, fato da administração. O ato da administração, ele ocorre quando a administração está despida de prerrogativas públicas. Ela não tem prerrogativa pública, ela atua como se fosse um particular. É o caso que eu me referi para vocês da concessão de empréstimo pelo Banco do Brasil, é o caso da Petrobras quando vai vender petróleo, tá? Ela está agindo ali como uma empresa privada que está vendendo, ok? É o caso, por exemplo, a locação foi objeto de mudança agora com a nova lei, né, de licitação. Mas, enfim, em geral, as locações eram por meio desse regime, né? A administração pública era um contrato privado que fazia com o particular, ok? Mas está sendo modificado. Mas nesse caso que eu estou me referindo a vocês, quando ela atua, em geral, no domínio econômico, ela está fazendo ato da administração e não ato administrativo. Quando eu vou nos Correios contratar um serviço postal, isso não é ato administrativo, ok? Fato administrativo. Fato administrativo, tá? Só voltando. Quando eu contrato os Correios para fazer uma compra e venda, quando eu compro petróleo, tudo isso tem por objetivo produzir efeito jurídico, é um negócio jurídico, tá? Entre partes, é um contrato. Mas a administração não está atuando em supremacia em relação ao particular. Não envolve imoralidade, não envolve... na verdade, não que não possa existir moralidade, né? Mas a relação em si ela não tem por objeto esse tipo de controle, tá? Fato administrativo. Fato administrativo são meras realizações materiais da administração que também não tem, na verdade, diferentemente dos outros dois, ele não tem por objetivo produzir efeito jurídico.
tá certo? E aí eu coloquei aqui o exemplo, aprender uma mercadoria, prender uma pessoa, construir uma escola, limpar uma rua, operar uma pessoa, dar uma aula. Isso não tem por objetivo produzir efeito, tá? Professor, o que é que tem por objetivo produzir efeito? Não estou entendendo. Por exemplo, uma pessoa ser nomeada, uma licença, tá? Para maternidade, uma licença paternidade, uma licença para construir. Tudo isso são atos administrativos que têm por objetivo produzir um efeito, ok? Então, assim, a maior parte do que faz a administração não é ato administrativo, é fato administrativo, tá certo? É muito mais fato. Por exemplo, no meu exercício da atividade de professor, 90% do que eu faço são fatos administrativos, é corrigir uma prova, é dar uma aula, etc. Agora, quando um aluno, tá, recorre de uma prova e eu julgo aquele recurso, aí sim, tá, isso pode ser considerado aí um ato administrativo, tá? Estou constituindo defeito jurídico, etc. Estou negando direito, vai ter a motivação, mas em geral, aquilo que eu faço são fatos administrativos, tá certo? Então, passando, eu vou voltar ainda para esses conceitos, mas deixa eu ver os elementos caracterizadores do ato administrativo que vocês vão entender melhor isso aqui. Requisitos do ato administrativo, tá? Então, nós temos 5 requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Na verdade, o objeto eu nem gosto muito de falar dele como requisito, né? Mas vamos aqui compreendê-los. Primeiro requisito, eu acho um dos mais importantes requisitos do ato administrativo é a competência. O que é a competência? Bem simples, é o poder que a lei confere ao agente público para desempenhar as atribuições do cargo. Como assim, professor? A lei que cria um cargo público, meus amigos, ela dá atribuição a esse agente público de desempenhar certas atividades. Por exemplo, a lei que cria o cargo de professor, já diz lá, compete ao professor desempenhar atividade de ensino, pesquisa, extensão, etc. Ok? Então, por exemplo, eu já dei até já falei até desse caso. Se o reitor da universidade diz, professor Felipe, eu queria que o senhor fizesse a defesa do processo da UFC, tá? Neste caso, porque o senhor é especialista nisso, enquanto professor de direito administrativo. Então, eu queria que você fizesse a defesa aqui, tá? Só, meus amigos, que eu não tenho competência, o meu cargo é um cargo de professor. Eu não tenho competência legal para fazer a defesa lá do processo. Por mais que eu tenha habilidade técnica, conhecimento para fazer a defesa, eu não posso. O meu cargo é cargo de professor, tá bom? Então, vocês que vão atuar na área de contabilidade, na área de administração, etc., vão se deparar muito com infrações, multas, né? Que são atos administrativos. Uma multa ambiental, uma multa da Secretaria da Fazenda, uma multa da Receita Federal. E esses atos aí, a primeira coisa que vocês têm que ver é a competência. Ver lá quem assinou. Opa, quem assinou foi, sei lá, José da Silva, aí tem lá escrito, auditor da Receita Estadual, o auditor da Receita Federal nível 2. Entrem na lei que criou o cargo de auditor da Receita Federal nível 2 para saber se esse cargo ele tem competência para lavrar esse tipo de auto-infração. Tá certo? Isso é muito importante. A gente anula muitas multas porque ela foi lavrada por servidor que não tem competência. Um dia desse eu estava discutindo com a minha esposa, que atua na área ambiental, ela foi me mostrar um auto feito pelo IBAMA, né, em que foi, tipo, verificado maus tratos em animais. E ela foi me perguntar a minha opinião e tal, dizendo que não era caso de maus tratos e tal. Aí eu peguei, deixa eu dar uma olhada aqui para você. Aí quando eu peguei, assim, o auto, eu vi que ele tinha sido assinado por um agente administrativo, tá no cargo lá, de fiscal do IBAMA. Aí eu falei, poxa, como é que um fiscal vai constatar maus tratos? Geralmente quem constata maus tratos é quem trabalha com, é tipo
é um veterinário, né? É um médico veterinário que vai dizer se o animal está maltratado. Não é assim um senso comum. Eu estou olhando para o animal, e nesse caso era um arara, né? E a arara, ela troca pelagem. E ela estava recebendo vitamina para trocar essa pelagem e tal. E aí chegou um fiscal e autuou, pegou, enfim, o animal, levou. E eu falei, pesquise isso. Ela foi pesquisar, foi dito e feito. Mostrou que a legislação diz que somente o detentor do cargo de médico veterinário, tem lá no Conselho de Medicina Veterinária, ele que vai atestar, né, essa qualificação de maus tratos ou não. Então, assim, tem um cargo de veterinário dentro da estrutura do IBAMA. Então, o auto foi declarado nulo pela falta de competência de quem constatou a uma possível infração, né? Ok? Então, assim, verifiquem a questão da competência. A competência ela é muito importante para o desempenho das atividades. Muitos atos administrativos são anulados por vício de competência. Aí eu vou explicar para vocês que alguns vícios podem ser resolvidos e outros não. Pois não, Alexandre? Professor, só para lembrar que às vezes as pessoas usam a palavra competência sem essa conotação técnica, né? Quando diz fulano é incompetente, na verdade ele não tem atribuição, não é que ele não tem a habilidade. Aí tem sempre essa confusão quando sai nos jornais, tem a ver com a atribuição do cargo e não com a habilidade do profissional. Bem lembrado, ok? Então, quando fala que a pessoa não tem competência, às vezes na imprensa, né, não significa dizer a imperícia dele para desempenhar as atividades, mas é tão somente que o cargo não atribui esses poderes, tá bom? Às Um vezes são as abraço. duas coisas, né, professor? Pode ser também as duas coisas, né? Ele não tem competência legal e não tem competência de perícia para desempenhar, né? Pessoal, o vício de competência, que ele é chamado de excesso de poder, ele nem sempre vai obrigar a anulação de um ato administrativo. Por quê? Porque o regime jurídico administrativo ele vai admitir a convalidação, a ratificação, tá, de um ato. Agora, essa convalidação, essa ratificação, ela tem que ser dentro da estrutura lá da mesma pessoa jurídica, dentro da estrutura do mesmo órgão, tá bom? Então, por exemplo, eu sou professor da Faculdade de Direito, digamos que eu divulgue, meus amigos, vai ter a Semana do Direito do dia 8 a 10 de novembro, tá? E lá no regimento interno da Faculdade de Direito diz assim, compete ao diretor da Faculdade de Direito designar a data da Semana do Direito. Então, assim, eu não tenho competência, tá? Quem tem competência, segundo o regulamento, é o diretor da Faculdade de Direito. Mas o diretor da Faculdade de Direito pode ratificar, assinar embaixo. Não, homologo, ratifico a data da Semana do Direito marcada pelo professor Felipe. Ou seja, estou dentro do mesmo órgão, tá? Faculdade de Direito, aí o meu superior pode ratificar o meu ato. O que não pode é eu, que sou da Faculdade de Direito, marcar a Semana da Medicina. Então, por mais que o diretor da Faculdade de Medicina concorde com a data, ele não pode ratificar ou convalidar o meu ato porque ele é de outro órgão, tá? Então, assim, aí vai ter que ser anulado essa semana que eu designei, tá bom? Então, assim, a competência, ela pode ser ratificada se ela for, enfim, foi um vício que ocorreu, mas ele dentro do mesmo órgão, ele pode ser ratificado. Outro detalhe, meus amigos, quando a lei coloca competência privativa ou exclusiva, compete privativamente a fulano. Uma coisa é compete a fulano, compete ao diretor, outra coisa é compete privativamente ao diretor. Então, nesses casos em que a lei, o regulamento, etc., coloca competência privativa, aí não é admitida essa ratificação, essa convalidação, tá? Que é somente aquela pessoa que poderia desempenhar aquele ato.
ok? Então, vai ter que ser anulado esse ato administrativo. Deu para entender, meus amigos, a competência, que é o poder que a lei entrega, né, a um agente público para desempenhar suas atribuições. Então, esse aqui é o ponto de partida para análise de um ato administrativo, se a pessoa tem ou não competência. Como é que você vê? Na lei que criou o cargo. Tá? Aí dá trabalho procurar, às vezes não é, tipo, é um cargo antigo, né, e um município pequeno, e vai depender do caso. Uma coisa é a Receita Federal, que tem lá no site, IBAMA, né? Fica mais fácil. Mas quando pega um município, um estado, uma coisa assim antiga, tá bom? Aquela questão, multa de trânsito. Pode ter uma blitz da AMC, Autarquia Municipal de Trânsito, numa BR, numa rodovia federal? Não, né? Tá? Que a competência para fazendo a fiscalização e tal nas rodovias. Então, por mais que no quilômetro 10 esteja dentro do município de Fortaleza, mas é uma rodovia federal. A autarquia municipal de trânsito não pode fiscalizar. Então, se houver uma auto-infração por excesso de velocidade ou por estar dirigindo sem cinto, da MC, ele é nulo por falta de competência. Ok? Finalidade. Finalidade, meus amigos, a gente tem uma finalidade geral do ato administrativo, que está lá até no conceito de ato administrativo, né, que é satisfazer o interesse público. Então, assim, isso já dá para anular muita coisa, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, há alguns anos, lá num dos órgãos da UFC, eles estavam fazendo uma copa numa sala do departamento. Aí essa sala desse departamento era tipo utilizada, não era a sala que os servidores utilizavam, não, era tipo um auditório do departamento. Auditório é sala de reunião do departamento. E essa sala de reunião só era utilizada 2, 3 vezes no semestre, quando tinha reunião. Aí eu vi que eles estavam fazendo uma copa, né, lá, para colocar copo, prato e tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, uma sala que as pessoas se reúnem 2 ou 3 vezes no ano ou no semestre, para que vai ter uma copa, né? Qual o interesse público que tem? Tá? Então, fazer uma licitação para fazer uma copa dentro de uma sala que ela é pouco utilizada, né? Ou seja, para mim não tem interesse público nenhum nisso. Esse ato administrativo aí de autorizar a licitação, para mim isso é nulo, tá? Não tem interesse público. Ok? Se você for dar uma destinação aberta, ó, aquele os alunos vão poder utilizar, um espaço de eventos da universidade, tudo bem, mas um negócio que é utilizado uma vez ao mês, se tivesse essa palavra aqui, interesse público, assim, na testa do servidor, se fosse dado um curso, ó, para você assumir, você tem que fazer um curso aqui de interesse público, vamos dar exemplos e tal, a gente resolveria boa parte dos problemas da administração pública, que as pessoas não se tocam, né? Ó, tudo que você vai fazer não é para beneficiar o chefe, não é para beneficiar, enfim, é para o interesse público. Ontem mesmo eu vi uma imagem que me chocou, que foi uma reunião numa prefeitura, a foto, a pessoa estava se vangloriando por estar na reunião de uma prefeitura de um município, de uma capital brasileira. E lá tinha assim, era a foto, aparecia lá alguns secretários, aí tinha uma mesa com os pratos, aquele prato com suplá, com os talheres, aí tinha um cardápio, né? Aí eu fiquei, poxa, cardápio para uma reunião de gestão normal, né? A pessoa quis tipo se vangloriar, eu estou aqui no centro do poder, né? Mas eu acho tão feio isso, né? Como assim ter cardápio para as pessoas se reunirem, né? Bem, eu não sou muito a favor disso, não. Eu prezo pela simplicidade, tá? Não vejo problema nenhum de eu ir na esquina comprar uma tapioca ou uma fruta para comer, tá bom? Mas é isso. Para mim não tem interesse público nesse tipo de coisa. Contratação de empresa de buffet para atuar na sede da prefeitura. Para mim não tem interesse público isso. Um contrato dessa natureza, tá bom? Vamos lá. Então, a finalidade geral
é a satisfação do interesse público, e a finalidade específica, que é cumprir com o resultado, né, objeto que está previsto na lei. Qual a finalidade de uma licença maternidade? Né, afastar a mãe das atividades para que ela possa cuidar da filha, né? Então, você não pode conceder uma licença maternidade para uma servidora mulher que quer apresentar um trabalho no exterior e ela não está grávida ou ela não teve filho. Ou seja, o objetivo da licença maternidade não é esse, então isso é um desvio de finalidade, entenderam? Ok? Detalhe, o vício de finalidade, que é não ter interesse público, ou seja, para um objetivo diferente do que a lei traz, vai obrigar a anulação do ato. Não tem como você convalidar isso. É um desvio de finalidade, tá? Forma. Terceiro requisito. A forma é um modo de exteriorização do ato administrativo. É um modo pelo qual o ato administrativo vai ser escrito, etc. Na verdade, nem sempre escrito, né? Porque até um ato mais informal, verbal, um comando de um agente de trânsito, né? Pode ser entendido até como um ato administrativo, um pare, etc. Mas, assim, a priori, nós temos a Lei 9784, que é a que fala sobre processo administrativo, e ela diz o seguinte: os atos, isso aí vale também para o ato administrativo, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Então, meus amigos, como é a forma de um ato administrativo de, sei lá, de concessão de uma licença, tá? Então, se a lei não coloca a forma, se a lei coloca só o seguinte: a licença maternidade será concedida quando a servidora trouxer a certidão de nascimento, a certidão de adoção, no prazo tal, ela será publicada no Diário Oficial da União. Se a lei só fala isso, trazer o documento, apresentar e publicar no Diário Oficial da União. Agora, como é que vai ser o texto? Bem, se a lei não colocou nada do texto, o texto é livre. Então, eu vou dar aqui duas opções de texto. Fica concedida à servidora Lília Nogueira a concessão da licença maternidade do dia tal. Ou, tendo em vista que a servidora Lília Nogueira apresentou os documentos de acordo com o artigo tal da lei, fica entre o período dia tal, concedida a licença maternidade para a referida servidora. Ou seja, não existe uma maneira de escrever o texto que tem que atingir a finalidade de explicar o porquê que ela está sendo licenciada. Entenderam, meus amigos? Então, assim, se ela não traz uma forma específica, a forma é um tanto quanto livre, desde que esteja, logicamente, o interesse público, tá? Então, eu não posso colocar assim: ei, macho, vou dar aqui uma licença para aquela mulher ali, viu? Ó, ela estava com bucho grande, agora não está mais. Ou seja, que linguagem é essa para aplicar, né, no ato administrativo? Então, isso não tem interesse público, tá? Tá certo? Ok? Só um detalhe. Aí, meus amigos, existem vários manuais na administração pública de redação oficial, tá? Existe manual de redação oficial da Presidência da República, do Ministério da Saúde. Então, assim, essas formas, elas são objetos de regulamentação, tá? Vou dar outro exemplo de ato administrativo que tem forma determinada, um auto de infração de trânsito. Se você colocar no Google Código de Trânsito, ele vai dizer lá: o auto de infração de trânsito tem que ter, olha os requisitos expressos exigidos lá na lei: a data da infração, a hora, a identificação do agente autuador, o dispositivo legal infringido, etc. Ou seja, esses requisitos aí, se faltarem no auto de infração, ele pode ser objeto de anulação, tá? Ok? Então, é sempre bom vocês olharem num auto de infração. Eu já falei para vocês: pegaram um auto de infração ambiental, tributário, de trânsito, não interessa. Primeira coisa que vocês vão ver: competência. Depois, a finalidade geralmente é atendimento de interesse público, mas
Enfim, para um auto não, mas a forma, segunda coisa a ser vista. Para ver se, do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, como é que faz um auto infração desses, tá? Para saber se estão sendo cumpridas as exigências aí da lei, do regulamento, etc. Ok? Posso ir em frente? Motivo. Motivo é a causa do ato administrativo, ou seja, a situação de fato, né, que vai autorizar a prática do ato. Por exemplo, coloquei aí, no caso da licença paternidade, qual é o motivo? O nascimento do filho, ou a adoção de um filho, etc. Tá? Então, a ausência de um motivo, a falta do motivo, ela também é motivo de anulação do ato administrativo. Se não existe motivo, aí tem livro de direito administrativo que aí colocam três categorias: existência, vício, etc. Para mim, faltou um motivo. Tá? É viciado é porque faltou. Não tem motivo. Tá bom? Ou um motivo para punir um servidor público? Ele ter cometido infração. Se ele não cometeu infração, falta de motivo. Tá? Ok? Eu coloquei outro exemplo, para demolir um prédio, qual o motivo? É o perigo, né? Então, se não tem perigo, se verifica por meio de um laudo que ele é seguro, etc. Então, falta o requisito motivo para aquele ato lá, determinação de demolição. Ok? Então, algo simples. E por fim, meus amigos, o objeto, assim, porque olha o que a doutrina coloca, ela diz que o objeto é o próprio conteúdo do ato, ou seja, a alteração no mundo jurídico que o ato produz. Então, por exemplo, o objeto da licença é a própria concessão da licença. Então, assim, eu não vejo como um requisito, eu vejo como a constituição em si do ato, né? Então, mas enfim, a doutrina é unânime colocar o objeto como requisito. Assim, como é que vai faltar o objeto? Faltou o objeto é porque faltou o motivo, ou faltou a forma, ou faltou a competência, ou faltou a finalidade, né? Pois não, Laís? Professor, no caso, assim, duas perguntas em uma. Pode ter, tem alguma diferença, assim, de uma anulação de um ato? Ele foi pela competência. Não, ele foi pelo motivo. Se tiver alguma dúvida, assim, não, uma, tem essa possibilidade de ter alguma dupla interpretação, assim, alguém interpretar de uma forma, alguém interpretar de outra, e tem alguma diferença Pode, se acontecer? pode ser que o julgador entenda que ele pode ser ratificado, então não tem motivo de falta de competência, mas tem interesse público, não tem interesse público, então isso é questão de julgamento, interpretação também, viu? Isso é objeto de várias teses, várias brigas jurídicas. Tá? Você, enquanto prejudicado com o ato, você tem que alegar o máximo de vícios possíveis. Tá? Então, quando atuava nessas áreas, enfim, é claro que eu também não pedia falta de forma se eu verificava lá que está tudo direitinho conforme a lei, né? Tem advogado que coloca, assim, uma coisa que eu aprendi advogando, tá, é que eu sou bem pragmático, né, quando eu vou escrever uma coisa. Vocês estão vendo minhas notas de aula quando são objetivas, né? São bem curtas e diretas. Mas, assim, eu já peguei petição, tipo, que fala assim, no século XVI, o rei Luís XIV e tal falava. Poxa, cara, eu vou falar aqui da cobrança de um cheque, o que é que tem a ver falar do Luís XIV, né? Então, assim, Mas tem juiz que se prende a cada besteira. Tem gente que joga 1.000 argumentos numa petição. Eu não, coloco só o que é claro, objetivo. Petição, quando eu gosto de ensinar essa matéria lá para os alunos de prática, né? 5 páginas, é um negócio bem curto. A não ser que seja um fato muito complexo, que envolva contar uma história que tem várias ilegalidades, aí tem que falar a ilegalidade nesse aspecto, ilegalidade nesse outro aspecto. Mas se for uma cobrança simples, não tenho
alegar E muito aí, não. professor, Oi. tem um amigo meu que ele tá cursando direito, e aí eu tava conversando com ele e ele me falando de que ele tava tendo uma aula falando sobre questão de petição e tudo, e aí ele me falou que o professor pediu pra ele pra turma fazer, né? E aí ele foi lá e fez, aí ele disse que 3 páginas, meu Deus do céu, cara, pra que isso? Não, assim, não tem necessidade disso. Eu sei que tem que explicar detalhe, mas 3 páginas é 3 páginas, né? Enfim. Pois é, depende do caso, tá? Depende do caso. Professor, Oi. o senhor pode retornar, subir só um pouquinho no instante? Claro, Irane. Iranina. É Irane. Irane, né? Desculpe. Pode falar. Pronto. Pronto, deu certo. Mas tu tem esse material, né? No WhatsApp? Tenho sim. Tá bom. Posso baixar? Pode, obrigada. Nada. Atributos do ato administrativo. É a mesma coisa desse quarto atributo aí que eu discordo dele. Mas vamos lá. Primeiro atributo, presunção de legitimidade ou legalidade, né? Ou seja, presume-se que os atos da administração, que os atos administrativos, né? Eles são legais, tá? Que eles são válidos. Agora, isso vai admitir uma prova em contrário. Então, professor, quer dizer que, sim, se eu recebo na minha casa uma multa de trânsito, que estava dirigindo um carro sem capacete. Então, assim, essa multa é válida. Enquanto ela não for anulada, o ato administrativo é válido, por mais absurdo que ele seja, tá bom? Então, ou você provoca a administração pública, ou a própria administração pública pode rever os seus atos. Mas, assim, enquanto isso não existir, o ato administrativo tem que produzir efeito, tá bom? É isso que está falando. Há uma presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Não esqueçam disso, tá? Então, assim, isso aí é nulo, eu não vou me preocupar. Se preocupe. Se você recebe, o professor Felipe, é claro que tem uns, né, que realmente, tipo assim, eu vou mandar um e-mail pro Luiz, tá? Dizendo que, Luiz, você faltou à aula e eu vou lhe condenar. Manda um e-mail para ele, eu vou lhe condenar a suspensão de 3 aulas e o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão, tá? Manda um e-mail para ele, tá certo? Enfim, Pena do Luiz. aí, tipo assim, o Luiz não vai nem se preocupar com isso, né? Porque, assim, por mais que eu diga que isso é um ato administrativo, primeiramente eu não vou nem ter competência para arbitrar a multa, né? Tá? Então, assim, por mais que isso tenha desdobramento, o Luiz, quando isso chegar num processo de cobrança, ele vai achar bom, né? Já pensou coisa boa, né? Ser um processo desse, Luiz, de cobrança de R$ 1 milhão de uma multa dessa, ele ia ganhar aí 10% de sucumbência de honorário, 100 mil. Tô Ele, esperando, ia, pode mandar. ele iria achar era bom, né? Tá bom? Professor, Oi, eu acho Oi, Lili. que eu A acho que Irane. é, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito que conhecer até nas coisas mais simples, porque às vezes, na faculdade mesmo, a gente se depara com uma situação que a gente sabe que aquela pessoa não tem o direito de estar cobrando, não tem o direito de estar fazendo. E muitas pessoas, infelizmente, com medo, sabem que não precisa, mas com medo do que aquela pessoa pode fazer, não enfrenta, né? Não confronta. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender das coisas mais simples que existem. Sim, é muito importante, tá? Lá no cotidiano administrativo, geralmente quem está em cargo, né, que não é o cargo que você está sujeito à hierarquia, então, às vezes, as coisas são muito passadas goela abaixo. Eu, quando dou curso para os servidores da UFC, infelizmente, a legislação que vai falar da atribuição dos servidores, das atribuições dos servidores técnicos administrativos, é uma legislação bem genérica, né? Então, assim, é meio que cabe quase tudo ali na atividade deles, tá bom? Então, eu já tive casos que houve abuso por parte do servidor, mas em geral o abuso do servidor técnico, mas em geral
o abuso é do superior, tá? Mas uma vez eu fui solicitar para um servidor que estava tendo, isso já faz, sei lá, uns 5 anos atrás, estava tendo um processo de seleção lá na universidade, né? E aí vieram várias pastas de alunos, projetos e tal, aquela quantidade toda. E eu fui solicitar ao servidor que você pode aqui me ajudar a colocar na ordem alfabética, etc. E ele disse, não, isso não é minha atribuição, isso é a atribuição da comissão aí que vai avaliar esses trabalhos. Ele falou assim para mim, né? Bem, assim, eu não quis discutir, né? Tudo bem, tá? Não vou discutir da onde, eu sou o professor, manda em você, né? Tá certo? Só que, assim, não poderia ter feito aquilo, tá? Assim, até uma discordialidade, né? Por mais que ela tivesse, professor, só pode me ajudar aqui, por mais que eu não tivesse essa atribuição, eu não me negaria a ajudar, tá certo? Mas foi bem esquisito isso. Eu nunca vou esquecer, né? Dessa pessoa e, enfim. Professor, Oi. tipo assim, vamos dizer que eu sou empregada, né? Só que eu não concordo que, por exemplo, uma empresa pequena, a gente faça atividades que não são da nossa competência, porque, enfim, é o objetivo da organização, por exemplo, fazer uma limpeza e tudo mais. Mas agora, em um caso de uma empresa grande, uma situação que realmente eu não tenho como, eu não me sinto bem, e muitas pessoas acabam se submetendo por medo de ser demitido, e essas coisas, né? Num caso como esse, se eu não me submetesse a algo muito assim, e aí eu fosse demitida, eu poderia processar? Pode, assim, por desvio de função, que pede uma rescisão indireta, né? Então, tem outras formas de se aplicar. Então, por exemplo, uma coisa é uma empresa pequena, é uma papelaria, que só tem um funcionário, tá? Aí o funcionário vai abrir a papelaria, vai vender papel, ela vai limpar o banheiro que ela mesma usa, ou que um cliente Sim, já vem ter. Ou seja, uma empresa pequena, agora se é sei lá, um supermercado grande, tá? Aí ele determina que o caixa vai limpar os banheiros, tá certo? Ó, você, qual é a sua rotina? É limpar os banheiros, é trocar as lâmpadas. Como assim? O meu cargo é de caixa, né? Nada impede que eu, quando vá usar o banheiro, eu possa fazer uma limpeza básica para mim, né? Mas se obrigar isso a um desvio, isso pode ensejar uma rescisão indireta. O próprio empregado pedir a rescisão porque está havendo excesso aí na cobrança por parte do superior. Tá? Isso existe também na administração pública. professor, então assim, eu posso processar e tal, vou ter um processo, né? Mas tem alguma possibilidade de, por exemplo, barrar essa demissão, tipo, eu ganhar uma causa para ela não me demitir por causa disso? Olha, assim, você pode barrar a demissão por esse fato, mas a empresa não é obrigada a ficar com um funcionário que ela não quer, tá? Ela Uhum. só pode ficar com um funcionário que ela não quer se for os casos de estabilidade. Estabilidade gestante, a estabilidade em razão da pessoa estar próximo de se aposentar, que eu acho que 2 anos para se aposentar tem uma estabilidade. Mas tirando essas hipóteses, a empresa pode rescindir o contrato de trabalho, tá? Claro que ela vai pagar por isso, né? Ela vai pagar a multa, rescisória, etc. Mas nenhuma empresa é obrigada a ficar com funcionário, tá? Entendi. E aí eu iria receber o meu direito, né, por ter sido demitida sem justa causa. E Isso, se eu fizesse um processo, eu ainda iria receber algum tipo de rescisão. isso. Vai depender Ah, do caso concreto, entendeu? uhum. Mas pode pedir uma indenização por dano moral, enfim, por um assédio no ambiente de trabalho, por estar sendo exigido algo que não é da sua competência, constrangimento. Aí vai depender do caso, né? O processo trabalhista é muito complexo e tem que ver as acusações, né? Tem que ver prova, é algo bem, bem complexo. Não dá para você dizer, ó, é sempre assim. Porque cada caso é uma prova, uma mensagem de WhatsApp, é uma filmagem, uma fotografia, é o tamanho da empresa, é grande, é pequeno, enfim, é o juiz, e também cada juiz tem uma interpretação dos fatos, né? Mas a priori cabe indenização aí.
Então, pessoal, atributos do ato. Primeiro, presunção de legitimidade, tá? Segundo, imperatividade. A imperatividade é a possibilidade que tem a administração de criar obrigações, né, para os administrados ou impor restrições aos administrados. Agora, essa possibilidade, ela sempre é na forma da lei. Eu coloquei o exemplo, né, restringir o acesso a ruas para estar fazendo uma reforma, uma mudança de tubulação, tá? Ou uma proibição das pessoas não se aglomerarem, mas isso é sempre na forma da lei. Ela impõe isso. Em nome das normas de saúde pública, fica proibido lá o acesso à praia, etc. Tá? Então, a imperatividade é essa possibilidade da administração criar restrições ou impor obrigações aos administrados, aos cidadãos, certo? Então, por exemplo, a proibição de frequentar lugar, a proibição de não usar, de não subir com a bicicleta na calçada, tá? A depender do caso. Então, a administração pública pode impor isso sim. Ok? Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é diferente. Parece igual, mas é diferente. Porque a autoexecutoriedade é a possibilidade da administração impor a sua vontade, tá? Inclusive mediante o uso da força, sem a necessidade de autorização judicial. Eu já até dei um exemplo para vocês, né? Do viaduto próximo ao Shopping Guatemi, viaduto Celina Queiroz. Na época da construção daquele viaduto, algumas pessoas invadiram áreas públicas, se amarraram nas árvores, pintaram de vermelho e tal. Não sei se vocês lembram desse evento, né? Eu não vou discutir a questão ambiental, porque eu não conheço o processo, tá? Mas, assim, do ponto de vista do direito administrativo, foi que fez a Prefeitura de Fortaleza. Ela entrou, tipo, com ação de reintegração de posse, uma ação possessória, para o judiciário mandar aquelas pessoas saírem de lá. Ora, eu, se fosse o procurador do município, eu dizia para o prefeito tem que entrar com a ação, não. Chama a polícia, chama a guarda municipal, vamos tirar lá na força. Tá? Não tem que pedir autorização judicial. A área é pública. Você chega lá e tira a pessoa. Claro que sem violência, né? Tá? Não precisa bater na pessoa. Você pega na força e tira. Entendeu? É assim que funciona. É a mesma coisa que eu construí. Tem uma casa e tem a calçada, que no meu bairro, na minha regional, de acordo com o Código de Obras e Costura, é 1,5 m de calçada. E eu coloco um muro rente com a rua. Eu atropelo a calçada, né? Aí a prefeitura vai lá, após denúncia da população, e diz, você tem 5 dias, 10 dias, 15 dias para retirar essa sua construção aqui que está invadindo a calçada. Aí, se em 10 dias, 15 dias eu não cumprir isso, o que vai fazer a prefeitura? Ela vai entrar com um processo para demolir lá a minha construção? Não, ela chega lá com o trator e bota por cima. Tá certo? A autoexecutoriedade. Ela age com força. Tá bom? Aí o Luiz colocou, às vezes os administradores recorrem ao Poder Judiciário para evitar desgaste. Tudo bem. Tá? Mas do ponto de vista de direito administrativo, não precisa. Tá certo? Por exemplo, um caso típico que se recorre ao Poder Judiciário para evitar confusão. A invasão de alunos à sede da reitoria. Tá? Que é um ato político, etc. e tal. A maioria dos casos, os reitores entram com processos para evitar que chegue lá na força, com a polícia e tal. Então, esses casos aí de moradia, né? Mas moradia tem que ter cuidado, só que a moradia privada, tá? Tem que entrar com processo mesmo. Mas se for a moradia de uma área pública, tá? Não precisa de processo. Tipo assim, as pessoas estão embaixo do viaduto, tá? Primeiramente, que ficar embaixo do viaduto é um problema sociológico, social, né? É um problema bem complexo, né? Eu vou colocar, como às vezes coloca, o prego, né, debaixo do viaduto para as pessoas não dormirem. Isso é muito desumano, né? Se a pessoa está dormindo debaixo do viaduto, é porque
Ela está com problema psicológico, ela está com problema de falta de recurso, não é assim porque a pessoa quer, né? Cuidado, né? Sem uma brincadeira de um adolescente. Ah, hoje eu vou dormir aqui debaixo do viaduto, vou dormir no cemitério, né? Só para ver como é que é. Eu quero ver Babau à noite. Aí tudo bem, é uma brincadeira, mas a priori ninguém quer dormir debaixo do viaduto. A pessoa quer ficar na sua cama. Então, assim, nesse caso, a prefeitura pode exercer o seu poder, pode tirar para levar para um centro de reabilitação e tal. Ela não precisa entrar com processo. Mas o caso aí da reitoria, né? Geralmente os reitores entram com processo para evitar um desgaste maior, que seria filmar, né? Ó, filmando o agente pegando o estudante, não sei o quê, olha que violência que é feito contra os alunos e tal, tá? Então, depende como isso é feito. Aí tá com o administrador de ditador, né? Vai chamar de Tá ditador e tal. censurando. A melhor coisa é você tentar se colocar, né? Não é fácil ser gestor, né? Isso é muito O que é comum que você também. faria, professor? Eu, logicamente, a primeira coisa que eu faria era dialogar, né? É. Era dialogar, ia chegar pessoal e tal, quais são as suas e tal, me dê um prazo para conseguir isso e tal. Mas a partir do momento que eu tô lá numa reitoria, aí vejo, sei lá, o pessoal pichando patrimônio, tipo, quebrando alguma coisa e tal, aí você também não pode ficar parado só no diálogo, né? Porque, quer queira, não, você tem que proteger o patrimônio da universidade. Então, cada caso é um caso, tem que ter muita maleabilidade, muita calma nessa hora. Isso acontece muito, muito em quase todos os municípios com os feirantes, né? Porque eles se instalam no meio dos logradouros públicos, praças, de forma irregular, e os administradores têm receio de chamar a polícia e dizer, leva todo mundo, né? Porque um destruidor de empregos, né? Que não está tirando o alimento das famílias, né? Tal. E às vezes eles até constroem espaços destinados aos feirantes e faz a alocação de todos eles lá. 2 semanas depois, né? Outros feirantes estão ocupando aquele espaço anterior. Então, assim, é uma situação difícil. Isso acontece muito em quase todas as cidades. Em Fortaleza, por exemplo, ali na José Avelino, né? Próximo do Mercado Central. Ali é nas fuças da Secretaria da Fazenda, como diz, né? Então, nas fuças da Secretaria da Fazenda, há sonegação fiscal. E a Secretaria da Fazenda não faz uma grande operação para ir lá, ei, cadê a nota fiscal disso aqui e tal. Mas se você tiver uma pequena loja num shopping center, você vai ser fiscalizado enfim, vão tirar um raio-x das suas operações. Cruza de cartão de crédito, cruza com isso, cruza com aquilo outro. Então, enfim, não é fácil você falar da administração pública, né? Que envolve política, envolve imagem, não é só a legalidade. Só pela legalidade, ok? Então, a auto-executoriedade, meus amigos, essa possibilidade que a administração tem de implementar seus atos com o uso da força, sem precisar de autorização judicial. Aí eu coloquei um exemplo de um caso que precisa do Poder Judiciário, que são as multas, né? A multa, uma multa de trânsito. Por mais que ela possa ser aplicada pelo órgão de trânsito, mas a cobrança da multa, ela vai derivar de um processo de cobrança. Então, a aplicação em si da multa, você não precisa de ninguém. A administração pública pode multar. Agora, cobrar a multa tem que ter um processo. Tá? Então, é o único ato que não tem auto-executoriedade. Ele vai precisar como se fosse um ato composto, né? Vai precisar de uma outra vontade para que ele seja implementado aquele crédito decorrente da multa. Tá bom? E esse último atributo, tipicidade, a doutrina coloca que é o atributo por meio do qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas pela lei. Bem, para mim isso é legalidade, né? Eu não vejo como atributo, é legalidade. Claro que o ato administrativo tem que corresponder àquilo que está na lei.
eu não seja isso como um atributo a mais do ato administrativo. Eu vejo que a doutrina administrativista, ela cria algumas classificações que eu não concordo. Outra coisa que eu não vou falar agora é a classificação do ato administrativo. A doutrina coloca várias classificações: ato administrativo complexo, composto, ato administrativo discricionário, vinculado. Isso aqui eu vou falar quando, na próxima aula, comentar poderes administrativos. Tá bom? Por fim, vamos falar aqui da extinção dos atos administrativos. Terminar a aula. A extinção dos atos administrativos, meus amigos, pode ser feita por anulação, revogação ou cassação. Tá? Para mim é só anulação e revogação. Cassação é uma forma de anulação. Mas vamos lá. Anulação. Anulação ocorre quando o ato administrativo, meus amigos, tem um vício de legalidade. Ou seja, ele feriu a lei em algum aspecto. Feriu a lei no aspecto competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Ele feriu a lei. Tá? É ilegal. Então, quando o ato é ilegal, ele vai ser anulado. Eu coloquei aí que os efeitos da anulação são ex tunc, ou retroativos. Anotem aí, por favor, ex tunc ou retroativos. Deixa eu colocar aqui. O que é que significa retroativo? Se, por exemplo, o reitor da universidade, ele digamos que ele seja inimigo do professor Felipe, aí ele manda lá um ato administrativo: eu determino que seja retirado da remuneração do professor Felipe, ele manda lá um ofício, a gratificação de titulação dele. Ele tem doutorado, mas vamos dizer que ele não tem nada. Então, esse ato dele, aí eu falo que ele não tem competência para isso, porque a gratificação ela decorreu de um ato complexo, na forma da lei, etc, etc. Eu falo que não tem motivo, tá? Não tem motivo, porque eu tenho, sim, o título de doutor, etc, etc. Então, eu anulo o ato, tá? Só que esse ato do reitor, ele foi, digamos, em janeiro de 2021, e a anulação ocorreu em maio de 2021. Entre janeiro e maio, eu passei 4 meses sem receber a gratificação. Então, o efeito é retroativo. Eu vou receber de volta essa gratificação que me foi retirada indevidamente. Tá? Isso é efeito retroativo. Retroativo, como se o ato nascesse sem efeito nenhum. Qual foi o efeito que ele produziu? O efeito que ele produziu não foi tirar a gratificação? Então, você desfaz esse efeito. Você coloca a gratificação. Ou, vamos dar outro exemplo, eu sou amigo do reitor. O reitor mandou um ofício para o setor pessoal: coloque aí para o professor Felipe uma gratificação de pró-reitor. E eu não sou pró-reitor. Aí vem lá no meu contra-cheque: gratificação de pró-reitor. Recebo 1 mês, recebo 2 meses, recebo 1 ano, aí vem lá a Controladoria Geral da União: oi, esse professor aqui está recebendo a gratificação de pró-reitor e não tem o ato de nomeação dele, mostra que ele está lotado ainda na faculdade de Direito e tal. Aí quando vai investigar ele não é pró-reitor. Eu vi que quem é o pró-reitor dessa área é um outro professor, então não pode ter 2 professores na mesma pró-reitoria. Aí anula essa minha gratificação. Qual foi o efeito produzido? Não foi me pagar? Desfazer o efeito é eu devolver. Tá? Então, todo o efeito produzido que foi me pagar por 12 meses vai ter que ser revisto. Ok? Tá, meus amigos? Infelizmente, alguns atos administrativos você não tem como voltar no tempo. Tá certo? Não tem como voltar. Aí anula e o efeito é a partir daquele momento. Não tem como voltar no tempo. Tipo assim, uma festa. O reitor deu uma festa com dinheiro da universidade. Tá? Aí digamos que essa festa seja nula. Não tem finalidade pública. Foi uma festa para comemorar, sei lá, o aniversário de casamento do reitor. Um exemplo assim, bem absurdo. Aí ele contrata cerimonial, gasta o dinheiro da universidade com buffet e tal. A festa é declarada nula.
mas não tem como desfazer a festa, né? Tem como condenar o reitor a pagar o dinheiro. Mas a festa, em se desfazer a festa, não tem como, tá? Revogação. Ah, coloquei só o prazo para anular. Um ato administrativo é de 5 anos. Então, multa de trânsito. Ah, eu dirigindo sem capacete. Passou 5 anos, você não pode pedir a anulação. Ok? Revogação. Revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido. Então, por exemplo, a revogação ela só existe com atos discricionários. Eu vou falar disso na próxima aula, tá? Eu falei para vocês o caso de uma permissão para usar uma banca de revista numa praça pública. Digamos que eu tenho essa permissão para ficar lá por 5 anos na praça, aí com 3 anos eu recebo uma carta da prefeitura dizendo, ó, você tem que sair do espaço daqui a 3 meses porque vai ser construído a estação de metrô, né? Então está sendo revogada a minha permissão. Isso não tem nada a ver com ilegalidade, meus amigos. É porque não é mais conveniente para a administração manter a permissão para que eu fique naquela área pública. Ok? A revogação ocorre por motivo de conveniência ou oportunidade. Não é nada com ilegalidade. E o efeito ex nunc, que é a partir daquele momento. Tá? Não tem efeito retroativo. Ok? É a partir do momento que a administração diga, ó, não quero isso a partir de hoje. Tá? E a cassação? A cassação é a extinção de um ato quando um beneficiário deixa de cumprir requisitos que deveria permanecer atendendo. Eu coloquei o exemplo da licença para construir, né? Dou licença para construir, mas você tem que, 1, não colocar material na calçada, 2, a construção a partir de 3 andares tem que ter aquele véu, né, para evitar que caia pó e tal. 4, então coloca lá os requisitos. Se eu estou descumprindo os requisitos, meus amigos, eu estou com essa cara aqui porque eu estou com dor de garganta. Eu estou descumprindo esses requisitos é porque, na minha opinião, está ocorrendo ilegalidade, né? Se você está colocando areia na rua, isso não é ilegalidade? Para mim, isso é caso de anulação, tá? Anula a licença para construir. Só que do ponto de vista legal, né, tem essa nomenclatura, cassação, mas é também uma forma de ilegalidade, tá? Aí caça a licença para que ele possa se adequar, pagar a multa e depois voltar a construir, tá bom? Deixa eu parar aqui para tirar algumas dúvidas.